Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. No último programa, nós encerramos a nossa reflexão sobre o primeiro artigo da nossa profissão de fé, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós fizemos uma longa meditação a respeito desse artigo, né? Foram meses meditando só o primeiro artigo da nossa profissão de fé. Assim, fazendo uma recapitulação resumida aqui, né, do trajeto que a gente percorreu até agora. Nós começamos meditando sobre a fé nos une, depois nós meditamos o significado de professar a fé em Deus como Pai, meditamos sobre o significado de chamá-lo o Todo-Poderoso, que significa do Poderoso, meditamos sobre a sua vida íntima, a sua vida divina como Santíssima Trindade, meditamos sobre a criação e olhamos nessa meditação para a criação visível e invisível. Depois demos um destaque à criação do ser humano, porque ele ocupa um lugar único dentro da obra criadora de Deus. E encerramos nas duas últimas semanas falando sobre a queda. E claro que junto ao anúncio da queda, começa da salvação. Se houve o pecado, superou o pecado, graça que Deus nos concede. Quando nós rezamos a nossa profissão de fé, logo depois de dizermos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós dizemos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E depois vamos desdobrando os de Jesus, desde a sua encarnação até a sua vinda futura, a sua vinda no final dos tempos, para julgar os vivos e os mortos. Então agora, nos próximos meses, nós vamos meditar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Antes de entrar diretamente no segundo artigo da nossa profissão de fé, a respeito de Jesus, o Catecismo faz uma introdução que é muito significativa. Ele, na verdade, nos aponta o significado do Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho, diz o Catecismo, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, fê-lo para além de toda expectativa, enviou seu Filho bem-amado. Então, o desdobramento ou a reflexão que nós vamos fazer a respeito da pessoa de Jesus é, na verdade, uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus, ou a boa notícia de Jesus, Deus que quis fazer próximo de nós e, para isso, enviou o seu próprio Filho na condição de ser humano. O Catecismo até ele retoma a afirmação de São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5, que diz: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E logo em seguida, o Catecismo faz um resumo da profissão de fé em Cristo, de uma maneira tão formidável que eu gostaria aqui de reproduzir tal e qual está escrito no nosso Catecismo. Ele mostra a realidade do mistério da encarnação, ou dessa vinda do Filho de Deus até nós, ou assumindo a nossa condição. O Catecismo diz assim: cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto,
carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça. Esta afirmação de profissão de fé que nós encontramos aqui no início da reflexão sobre Jesus Cristo no Catecismo, eu digo que ela é formidável porque ela deixa claro desde o início de que nós não estamos falando de qualquer homem, ainda que seja de um homem especial ou especialíssimo. Nós estamos falando de alguém que é homem, sim, porque Jesus tem uma natureza verdadeiramente humana, ele é ser humano como nós, mas este ser humano é o próprio Deus que nos visitou. Então Jesus não é como Deus, Jesus não representa Deus, mas Jesus é o próprio Deus que veio na nossa carne. Porque hoje em dia nós temos muitas pessoas que até admiram a figura de Jesus, admiram o amor que ele demonstrou nos seus gestos, admiram a sabedoria que ele transmitiu por suas palavras, mas param nisso, não chegam a reconhecer aquilo que é o principal em Jesus. Ele não é um sábio só, ele não é um homem bom só, ele não veio dar exemplo só, ele é Deus que veio na nossa carne, ele é Deus que nos visitou. E a sua visita continua no nosso coração através da ação do Espírito Santo que ele ofereceu como fruto da sua entrega redentora na cruz. Então não podemos perder de vista, e por isso o Catecismo deixa claro desde o início, é de Deus que nós estamos falando quando nós falamos de Jesus Cristo. Então o Catecismo continua: movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como São Pedro, inspirado pelo próprio Deus, professou no Evangelho. Foi sobre a rocha desta fé confessada por São Pedro que Cristo constituiu a sua igreja. A transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo para levar a fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Cristo. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos: pois não podemos, nós, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E convidam os homens de todos os tempos a entrarem na alegria da sua comunhão com Cristo. Como nos diz a primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhe damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Então, o Catecismo nos recorda que o que nós conhecemos de Jesus Cristo é aquilo que os apóstolos experimentaram. E nós somos também chamados por Deus a fazer a experiência de Cristo para que nós também anunciemos aquilo que nós experimentamos. Então o anúncio que nós cristãos fazemos de Jesus Cristo não é um anúncio só daquilo que nós ouvimos de outros. Por certo, nós viemos à fé pelo testemunho de outros. Aprendemos em casa, dos nossos pais, dos nossos avós,
Depois aprendemos na igreja com os nossos catequistas, com os padres que passaram pela nossa paróquia. Mas nós não podemos ficar só no ouvir falar de Cristo. Nós precisamos fazer uma experiência de um encontro pessoal com Cristo. Porque é quando nós fazemos essa experiência do encontro pessoal com Cristo que o nosso coração se enche de alegria, mas se enche de tal modo que transborda. E por transbordar, nós queremos anunciar. Isso nos faz pensar até essa indiferença, esse comodismo que muitos cristãos vivem hoje em dia, que são indiferentes à missão, né? não assumem o compromisso de testemunhar. Me faz pensar, mas será que de fato encontraram Jesus? Porque quando a gente encontra com Jesus, o nosso coração transborda. Nosso coração quer anunciar porque nós queremos fazer com que outras pessoas que nós amamos tenham também essa experiência de vida plena em Jesus Cristo. Então, é importante nós avaliarmos se de fato fizemos a experiência do encontro pessoal com Cristo, se estamos buscando essa experiência do encontro com o Senhor. E aí, concluindo essa introdução sobre a parte da nossa profissão de fé que falará sobre Jesus, o Catecismo nos mostra que no centro da catequese nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. O que é catequizar? Quem é catequista tem que ter essa consciência. Catequizar é desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nele se realiza. Porque às vezes os catequistas das nossas paróquias às vezes ficam perdidos, assim, o que eu vou fazer no encontro hoje, né? O que eu tenho que falar para meus catequizandos? A gente tem que falar de Cristo, a gente tem que falar da vida à luz de Cristo, a gente tem que falar da experiência do encontro com Cristo, levar os catequizandos a Cristo. Isso é catequizar, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. E catequizar, também diz o Catecismo, é procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo, dos sinais realizados por Ele. A finalidade da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade. Na catequese, é Cristo que é ensinado. Todo o resto que nós ensinamos na catequese está em relação com Cristo. Aliás, na catequese é somente Cristo que ensina. Todo outro que ensine, o catequista, por exemplo, ou os pais educando seus filhos, o faz na medida em que é porta-voz de Cristo. Então, tenho essa consciência, né? Eu que sou catequista, eu que sou pai, eu que tenho essa missão de educar meu filho, eu sei que, na verdade, eu estou só emprestando a minha voz, né? Estou sendo porta-voz de Cristo junto ao meu filho, porque é Ele quem anuncia a palavra, é Ele que anuncia o reino dos céus. Aquele que é chamado a ensinar Cristo deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente que é o conhecimento de Cristo. Então, se eu quero educar na fé, eu tenho, em primeiro lugar, conhecer Jesus Cristo. E conhecer de uma maneira cada vez mais profunda, né? Penetrar cada vez mais no seu mistério. É desse conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar, né? De levar os outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, se faz sentir a necessidade de conhecer cada vez melhor essa fé. Então, para nós podermos, segundo a ordem estabelecida aqui pelo símbolo da fé, pelo nosso credo, penetrar no mistério de Jesus Cristo, nós seguiremos os próximos 6 artigos a respeito do Senhor Jesus. No próximo encontro nós vamos meditar sobre o artigo 2º do Catecismo, que fala sobre o Cristo, Filho de Deus, o Senhor. Depois nós vamos entrar no 3º artigo, que confessa os principais mistérios da vida de Cristo, os da sua encarnação, que é o artigo 3º propriamente, depois os artigos que falam da sua Páscoa, o artigo 4º e o 5º, e finalmente aqueles artigos que falam da sua glorificação, que são os artigos 6 e 7. Falamos muito de catequese hoje, falamos muito de Jesus Cristo hoje, e hoje nós vamos matar a saudade da infância, nós vamos matar a saudade
naquela época que a gente estava começando a conhecer Jesus Cristo. Tinha uma música muito usada na catequese. É com ela que nós vamos encerrar o programa de hoje.